Olá, irmão, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas, amém? Amém. Vamos iniciar a celebração ao nosso Deus, adorando ao Senhor com as nossas orações, agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua providência, o fato de que Ele cuida de nós em todas as áreas, nos sustenta e nos mantém. Ele também nos protege, nos livra de todo mal. Ele está conosco sempre e em Cristo Jesus prometeu que vai sustentar as nossas vidas em toda e qualquer situação. Vivemos dias complexos, tempos trabalhosos, vivemos situações inéditas na história de nossas vidas e enfrentamos novos desafios, temos novos problemas com os quais devemos conviver. Mas, meu irmão, minha irmã, sempre vamos te desafiar a enfrentar as dificuldades, os dilemas, as crises, os problemas da vida, as situações habituais e as inesperadas, sempre com os olhos na Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Porque, embora os tempos mudem, embora as circunstâncias mudem, o nosso Deus permanece sempre fiel, amoroso e leal. E Ele sempre está conosco, sempre cuida de nós. Você e eu podemos viver confiantes nisso e podemos então sorrir, ter alegria, prazer e especialmente gratidão, porque nosso Deus realmente é um bom Deus. Ele sempre cuida de nós, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado pelo perdão dos pecados que generosamente o Senhor nos dá em Cristo. Obrigado, Pai, pela verdadeira vida que o Senhor já nos concedeu. E obrigado, Pai, porque em meio a toda a nossa trajetória, o Senhor está presente, o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, com Teu amor leal, sempre nos mantém de pé e nos sustenta. A Tua graça nos faz viver vitoriosamente em toda e qualquer circunstância. Obrigado, Senhor, porque a Tua provisão, o Teu sustento são presentes em nossas vidas. Pai, são tantos livramentos que o Senhor nos concede, muitos nós sequer sabemos que aconteceram, mas obrigado, Pai, porque tudo isso é por causa do Teu amor e das Tuas misericórdias que sempre se renovam em nossas vidas. Estamos aqui, portanto, Pai, para celebrar ao Senhor, para agradecer e para engrandecer o Teu santo nome. E também, Pai, para sermos mais uma vez desafiados pela Tua palavra, a confiarmos no Senhor, a viver para o louvor da Tua glória, a renunciar à nossa própria vontade, ao nosso próprio eu, às nossas inclinações pecaminosas e vivermos, Pai, da maneira como Te agrada, seguindo o Teu querer, andando na Tua luz, trilhando, Pai, os passos da Tua justiça, seguindo com fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dirige-nos nisso, portanto, recebe o nosso louvor, adoração e gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em adoração ao nosso Deus? A primeira música, uma citação do Salmo 23, no controle Tu estás. O nosso Deus, independente das circunstâncias, está no controle de tudo. Creia nisso. És Teu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais-me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás, no controle
no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Muito bem, vamos cantar ainda olhando para Cristo. No meio das lutas, no meio das adversidades, olhando para Jesus e entendendo, nós temos uma missão de revelar Cristo, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Ruge forte como um dente a guerra do pecado, mas os seus rancores não podem afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas.
Amém. Vamos ter nosso tempo de oração, de intercessão, uns pelos outros e por todos. Estamos sempre clamando ao nosso Deus por irmãos e irmãs que estão enfermos com problemas físicos, tratamentos médicos prolongados, e vamos continuar intercedendo e pedindo ao nosso Deus que abençoe e fortaleça. Nós sabemos que nós podemos contar com o poder de Deus e Ele pode curar segundo a sua vontade todos os que estão enfermos, mas muito mais do que cura física, sempre pedimos ao Senhor que a boa, agradável e perfeita vontade dEle prevaleça em nossas vidas e que nós tenhamos prazer e satisfação do Senhor, independente das circunstâncias. E a Bíblia revela que você e eu, todos nós, podemos em Cristo viver para a glória do Senhor, mesmo em adversidade. O grande plano de Deus para as nossas vidas é formar o caráter de Cristo em nós. E Ele faz isso tanto através do conforto que nos permite ter, quanto também do desconforto que nos permite sentir. Ele faz isso tanto com as bênçãos generosas que nos dá, quanto pelas aflições que nos permite atravessar. Ele faz isso tanto através de momentos de prazer, quanto também de momentos de dor. E você e eu, meu irmão, minha irmã, entendendo que estamos sendo moldados por Deus, a fim de sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Senhor Jesus, devemos sim agradecer ao Senhor, louvá-lo e também ter uma atitude de devoção, de reverência em toda e qualquer situação. Vamos continuar também clamando a Deus pelas nossas famílias. Nós sempre temos o compromisso de clamar e buscar ao Senhor, porque meu irmão, minha irmã, como já dissemos tantas vezes, toda semana, a família é a primeira, a principal, a mais importante instituição que Deus criou para a vida humana e, portanto, também é a mais atacada. E você e eu, meu irmão, minha irmã, devemos estar diante do Senhor clamando, intercedendo, mas com compromisso de sermos não apenas ouvintes, e sim especialmente praticantes da palavra. Você e eu não viemos aqui, não estamos colocados por Deus neste mundo para sermos servidos, mas para servir. Você, irmão, irmã que está casado, não deve permanecer no casamento para ser feliz, e sim para ser instrumento de Deus para abençoar e aperfeiçoar a vida do cônjuge. Da mesma forma, nós, os pais, não devemos esperar que os nossos filhos vivam para nós e para nos satisfazer. Nós temos a missão de criá-los e educá-los no temor, na doutrina do Senhor. De igual modo, a relação dos pais com os filhos, as relações de uns para com os outros, quando nós adotamos a postura bíblica de discípulos de Jesus. Lembra do que é discípulo, né? É o aluno, é o seguidor, é aquele que tanto imita quanto aprende, assimila e por isso também ensina para outras pessoas. Quando somos discípulos de Jesus, nós servimos, a começar da nossa família. Nós, portanto, amamos, perdoamos, nós também auxiliamos, desafiamos as pessoas da nossa casa, da nossa família, a crescerem no Senhor, a serem mais fiéis, somos encorajadores, enfim, praticamos os mandamentos da mutualidade que encontramos no Novo Testamento. Meu irmão, minha irmã, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar uns pelos outros, mas lembre-se, isso envolve compromisso, seguir os passos de Jesus, começando no lar, começando dentro de casa. Vamos também continuar intercedendo pelos nossos irmãos que estão nos campos missionários, pregando a palavra, levando a preciosa semente do Evangelho em locais em que a maioria de nós não vamos chegar física, presencialmente. Vamos pedir ao Senhor que continue abençoando e fortalecendo todos estes nossos irmãos e irmãs. Ontem as irmãs e os irmãos estiveram mais uma vez reunidos aqui no Bazar Missionário, que mais uma vez foi uma grande bênção, não apenas pelo trabalho, mas pela alegria e o prazer de servirmos juntos, de convivermos um pouco mais. É sempre uma festa e ao mesmo tempo uma grande bênção, porque todos os recursos arrecadados são enviados integralmente para missões
E aos olhos de algumas pessoas, os recursos podem parecer pequenos, mas eles fazem muita diferença na vida de irmãos e irmãs, e especialmente, eles estão também contribuindo, sendo instrumentos que Deus coloca nas nossas mãos para salvar pessoas, para que homens e mulheres ouçam o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Finalmente, vamos continuar orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Lembra que a gente fez algumas brincadeiras com o preço do arroz, do feijão? Pois bem, acabou a brincadeira porque agora tem também o óleo, o sal, a carne, o açúcar. Bem, o custo de vida está aumentando bastante, isso é desafiador, mas como dissemos no início da nossa celebração, meu irmão, minha irmã, os tempos podem ser difíceis, mas o nosso Deus permanece soberano, Ele permanece na condução de tudo e de todos. Em Hebreus 11:6, a Bíblia afirma que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, não se concentre tanto nos problemas, olhe para Jesus, olhe para o alto, espere no Senhor, busque ao nosso Deus. Ele nos sustentou até aqui, Ele vai continuar nos sustentando, amém? Ele nos guardou, nos protegeu, nos fez chegar aqui e Ele vai nos levar para viver com Ele por toda a eternidade. Enquanto estamos neste mundo, Ele afirmou, não vai faltar para nós o que comer, não vai faltar o que vestir, nós podemos confiar e esperar na graça e no poder do Senhor. Amém? Vamos orar então, vamos clamar a Deus e interceder? Marcinha, pode chegar aqui e fazer essa oração, irmã, por favor? Senhor meu Deus, eu quero agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, em segurança. Quero agradecer, Senhor, pelo tempo que o Senhor proporcionou para nós hoje. E quero, Senhor, agradecer por estarmos aqui para ouvir a Sua palavra e com o intuito de também praticá-la e ensinar aos outros, Senhor Deus. Venha ser com o nosso pastor, que vai trazer a Sua palavra para a nossa edificação e educação. E que o Senhor possa também ser de uma maneira especial com os nossos pastores, missionários que o Senhor colocou no campo, para também estar pregando o Evangelho, Senhor Deus. E, Pai, cuida também de uma maneira especial dos nossos doentes, Senhor Deus. Sim, Senhor. Nós temos muitos enfermos que precisam de cuidados e nós também temos muitos irmãos desempregados também, Senhor. Abençoe as nossas famílias, ajuda-nos a sermos servos dentro do nosso lar, para podermos agradar ao Senhor. Amém, Pai. Essa oração com agradecida, não é porque eu mereço, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos então meditar na palavra do nosso Deus, do profeta Isaías, capítulo 1. Meses atrás eu disse que pregaria nessa passagem. Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos, mas a ideia, a proposta é fazer uma exposição panorâmica de todo o capítulo 1. Não sei se vai ser possível, mas vamos chegar até onde o tempo nos permitir. Isaías capítulo 1, a palavra diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite.
A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Por enquanto até aqui. Bem, como eu já preguei em Isaías, não faz mais do que 2 meses, vou ser breve na introdução. Isaías é certamente o príncipe dos profetas, o mais erudito, aquele que tem o maior volume de escritos e também de uma precisão incrível a respeito da vida do Messias. Do capítulo 1 até o capítulo 39 da profecia de Isaías, o Messias é retratado como o rei que virá, e o rei que vai ser justo, o rei que vai julgar, o rei que vai punir os iníquos, o rei que no seu grande poder vai colocar o povo de Deus na linha em que o próprio Deus estabeleceu, ou seja, como cabeça das nações, em uma nação sacerdotal, um povo santo, devoto, piedoso, um povo puro que vive na justiça, na retidão. Do capítulo 40 até o capítulo 66, o Messias é retratado como servo sofredor, como aquele que virá em dor para buscar e salvar o povo de Deus, e a salvação é um dos temas principais que Isaías desenvolve. Ele, no seu grande escrito, na sua grande obra, fala da salvação basicamente presencial, física, do seu tempo, dos seus dias, o livramento que Deus daria imediatamente a todo o povo, na medida em que o povo andasse de uma maneira fiel e obediente à lei do Senhor, e também uma salvação futura, escatológica, uma grande redenção que Deus vai fazer não apenas com o povo de Israel, mas com todos os povos da terra, com todo mundo, porque a partir do capítulo 40 de Isaías, o Messias é também retratado não apenas como Salvador de Israel, mas como Salvador de todos aqueles que crerem nele. E o texto de Isaías também trabalha alguns temas muito caros, muito preciosos. Por exemplo, nós lemos aqui no início do capítulo 1 de Isaías sobre a questão da paternidade de Deus. Claro, no Novo Testamento essa questão da paternidade divina, ela é muito mais abrangente, clara e descrita em termos mais compreensíveis para nós. Mas no Antigo Testamento, Deus já é retratado como Pai, e aqui como Pai Criador, como aquele que está criando filhos a fim de abençoá-los, a fim de que eles sejam virtuosos e também que eles sejam vencedores na vida. Mas a atitude desses filhos é de rebeldia. E nessa introdução é importante dizer que a atitude de filhos rebeldes não está restrita ao povo de Israel, ao povo de Judá dos dias do profeta Isaías. Na história do relacionamento de Deus com a sua criação, nós, os filhos, temos uma tendência muito triste a sermos rebeldes,
a nos voltarmos contra o nosso Deus, a desprezarmos ao nosso Senhor, a sermos formalistas, cerimoniosos, mas com o coração vazio. Aconteceu naqueles dias e acontece até hoje. E por isso a palavra de Deus é eterna. Por isso a palavra de Deus é infalível e perfeita, porque ela descreve o coração humano, ela demonstra quem nós somos, e isso ao longo de todas as eras, de todos os tempos. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo Pai, Ele continua sendo um Deus provedor, Ele continua amando, Ele continua desafiando seus filhos e filhas ao arrependimento. E de uma maneira triste, até hoje, nós como povo, nós como filhos, e mesmo nós, na nova aliança em Cristo Jesus, muitas vezes desprezamos ao Senhor. Bom, o profeta Isaías também usa títulos para Deus que são repetitivos, reiterados, para demonstrar a grandeza, a santidade, o grande poder de Deus. Aqui, por exemplo, no início do capítulo 1, nós lemos sobre o Santo de Israel. Deus quer ser visto na sua grandeza e também na sua pureza, na sua perfeita santidade. Uma santidade que não deve ser desprezada e muito menos afrontada. Bem, isso é um breve resumo sobre Isaías. Ele deve ter sido, como já mencionado em pregações anteriores, um homem nobre. Ele devia frequentar a corte de Judá, ele devia ter acesso ao palácio. Isso o texto, nas suas relações implícitas, demonstra. Ele conviveu com reis e ele certamente pregava a essas pessoas poderosas. No início da sua profecia, o texto é sucinto, há um cabeçalho, uma introdução muito breve, mas que eu quero destacar alguns aspectos importantes. Visão que Isaías, filho de Amós, teve. Como assim visão que Isaías teve? Essa visão trata-se da revelação que Deus, através do Espírito Santo, deu ao profeta. Um profeta sempre era levantado no contexto de Israel e Judá, em situações nas quais o povo estava abandonando ao Senhor. Via de regra, os sacerdotes lideravam espiritualmente o povo. A casa de Levi, os levitas, conduziam ao povo na adoração, no louvor ao Senhor, e eles eram também responsáveis por ensinar a lei do Senhor, por pregar a palavra, a fim de que todos conhecessem a Deus e andassem com amor e fidelidade, seguindo, obedecendo a palavra de Deus. Os reis, a corte palaciana, era uma espécie de mão de Deus para dirigir o povo. Enquanto os sacerdotes, os levitas, ensinavam a palavra do Senhor, dirigiam a nação de Israel e de Judá no culto a Deus, os políticos, o rei, a sua corte, eram os responsáveis por aplicar a lei de Deus na vida, na dinâmica social de todo o povo. Eles eram, portanto, instrumentos do Senhor para que a lei fosse aplicada, fosse praticada, e que as relações políticas, sociais, econômicas, fossem todas elas vivenciadas e praticadas de acordo com as ordens de Deus. Israel, Judá, era um povo sacerdotal. Mas quando toda essa classe de sacerdotes, de levitas, os políticos, os reis, os dirigentes da nação falhavam, Deus levantava um profeta, a fim de chamar ao povo para o arrependimento. Isaías não foi o único que estava profetizando e pregando da parte de Deus em seus dias. Ele foi contemporâneo de Miqueias, de Amós, de Oséias. Claro, não estavam pregando todos no mesmo local. Já vimos que Miqueias era uma pessoa simples e ele pregava a partir do povo. E Isaías estava na corte, no palácio, ele pregava a partir daqueles que exerciam o poder. Oséias e Amós estavam no reino do norte, em Israel, porque neste período da história,
o reino fora dividido. Mas a visão que Isaías teve foi a palavra de Deus direcionada a ele. Foram os oráculos do Senhor, as revelações de Deus a respeito do povo de Judá, a respeito de Jerusalém. Ele é chamado de filho de Amós porque Isaías era um nome relativamente comum. Não sabemos nada a respeito de Amós, o seu pai, mas o fato é que somente pessoas nobres eram reconhecidas assim. E Isaías tem a sua visão, ele recebe a revelação de Deus, de acordo com o versículo 1, durante o reinado de 4 reis distintos. O primeiro deles, Uzias, nós já tratamos em pregações anteriores, recentes aqui, foi um período de grande prosperidade, de vitórias militares, foi um período de alta do povo de Judá. Depois da divisão do reino, enquanto Roboão, filho de Salomão, foi o rei, houve um declínio normal, natural do povo, houve perdas, houve influência política questionada, houve momentos de ruptura, houve certamente problemas sociais graves. Mas depois desta deste momento de perturbação da divisão dos reinos, quando chegamos ao reinado de Uzias e simultaneamente em Israel Jeroboão II, tanto Israel quanto Judá estavam enfrentando ou estavam vivendo momentos de grande prosperidade. Os territórios estavam protegidos e algumas novas cidades, inclusive novos territórios, foram conquistados. Tanto Israel quanto Judá enfrentaram a oposição do império da Assíria, que vinha do Oriente, e eles conseguiram vencer. E por isso estavam vivendo em relativa paz. As guerras contra as nações vizinhas, os sírios especialmente, estavam sob controle. Então o povo estava vivendo uma certa paz social, uma paz política, e estavam também vivendo dias de bastante prosperidade. A riqueza não era bem dividida. Os ricos estavam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Bom, nesse contexto, certamente a lei do Senhor não estava sendo respeitada, não estava sendo obedecida, porque se a lei do Senhor fosse observada em todo e em cada detalhe que Deus a deu, não haveria pessoa pobre entre o povo de Israel, entre o povo de Judá. De igual modo, irmão e irmã, é possível falar que se nós hoje, como homens e mulheres que estamos em Cristo, estivéssemos praticando a palavra de Deus corretamente, não haveria entre nós, os cristãos, gente pobre, gente necessitada, porque nós saberíamos administrar os nossos bens de tal modo que, independente dos tempos e das épocas, nós seríamos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas, e nós também receberíamos as bênçãos de Deus. Mas eu sei dos desafios disso. Tem muito aproveitador, tem muito esperto, tem muito malandro, tem muita gente que quer sempre chupinhar e aproveitar de uma maneira indevida da boa fé alheia. É desafiador, eu sei disso. Mas temos que buscar a sabedoria para praticar a palavra de Deus, correto? Seguindo então, nos dias de Uzias, devido a essa prosperidade, a essa paz, a esse desenvolvimento, o coração do povo começou a se desviar do Senhor. E isso é muito triste de constatar na história humana. Meu irmão, minha irmã, parece que a tribulação, a dor, o sofrimento precisam estar constantemente presentes em nossas vidas. Porque quando nós nos sentimos fortes, confortáveis, quando as circunstâncias são muito favoráveis a nós, infelizmente, como nós temos facilidade de abandonar os pilares da nossa fé, de desprezar o nosso Deus e também as pessoas ao nosso redor. Eu não vou falar de você, porque eu não preciso falar da tua vida, eu posso falar por mim.
Já houve momentos em que eu estive tão seguro em mim mesmo, que eu orava feito o fariseu nos dias de Jesus. O fariseu da parábola que Jesus contou, que foi ao templo orar, e encontrou-se lá com um publicano que também estava orando. Quantas vezes, eu não vou ser hipócrita, eu orei quase dizendo: Senhor, obrigado por eu ser quem eu sou. Tudo bem, pode ter gente que não considera que eu seja grande coisa, mas eu me considero. Ô Senhor, eu estou tão melhor que os outros, eu sou mais santo, eu sou mais limpinho, eu não cometo os pecados que eu vejo gente aí cometendo. Senhor, de verdade, obrigado. O Senhor usa a minha vida porque sabe mesmo que tem que usar, né? O Senhor sabe o vaso que cria, com qual finalidade cria, e muito obrigado. Sabe, uma certa empáfia, uma certa arrogância, eu sei, é uma vergonha você saber isso a meu respeito. E você agora sabe que é bem melhor do que eu também. Você sabe que é mais santo, você sabe que é mais espiritual. E talvez você vai chegar na tua casa e vai orar: Senhor, obrigado porque eu não sou como Maurício, né? Então você já sabe do que eu estou falando também. Olha o nosso problema, olha o nosso coração. Já houve momentos, a gente estava conversando antes da celebração começar, sobre algumas churrascarias aqui da nossa região do Grande ABC, e como houve um declínio também na qualidade, não é, Moisés? Mas já houve momentos de ter uns trocados a mais no bolso, na conta bancária, e sabe aquelas decisões pequenas? Bom, tem esse dinheiro extra, o que eu vou fazer com ele? E sabe aquela atitude ímpia, de sequer orar e falar: Senhor, eu quero te glorificar. Então, mesmo sendo uma questão pequena, mesmo sendo algo que aparentemente não tem muita importância, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua direção. Sabe quando a gente entra no piloto automático, a vida está tão boa, está sobrando um pouquinho, então você nem consulta Deus, você não faz muita conta, você não se preocupa muito? Bom, o fato é, irmão, irmã, que naqueles dias do rei Uzias, o próprio coração do rei se ensoberbeceu. Eu preguei sobre isso há não mais do que 2 meses. Ele ficou tão orgulhoso, tão arrogante, ele estava tão certo de que todo o progresso que estava acontecendo no reino de Judá era fruto da sua competência, da sua inteligência, da sua perspicácia, do seu domínio, do seu controle político sobre o povo, que ele entrou no templo querendo oferecer incenso a Deus como se fosse sacerdote, e Deus então o castigou, puniu com lepra. Ele viveu o resto da sua vida afastado de toda a sociedade. Mas o grande problema não estava apenas no coração de Uzias. Todo o povo, de uma maneira velada, de uma maneira encoberta, estava com o coração afastado do Senhor. Porque para a maioria das pessoas, as circunstâncias de vida eram boas. Então, nesse contexto, Deus levanta um profeta como Isaías para pregar. E Isaías começa a sua profecia com uma denúncia. Conforme nós já vimos em Miqueias, em pregações anteriores, Deus convoca um tribunal. Deus chama testemunhas para um processo. As testemunhas são os céus e a terra. E Deus então passa a dizer o que estava acontecendo, qual era a acusação contra o seu povo. Eu criei filhos, mas esses filhos se revoltaram contra mim. Esses filhos me abandonaram, esses filhos estão me desprezando. Eles estão pensando que são ricos, que são poderosos, que a vida está confortável, porque eles produziram tudo isso. Eles não entendem que fui eu que cuidei deles, que fui eu que os fiz crescer. E agora esses filhos se voltam contra mim. Eles não apenas me desprezam, eles também me afrontam. E você consegue notar a diferença disso? Desprezar é virar as costas, é ignorar, é desqualificar o outro, é não honrar, é não prestar a devida reverência, não ter a devida consideração. O povo simplesmente estava agindo como se Deus não existisse, ou como se não fosse importante observar a palavra de Deus, ou como se não houvesse qualquer consequência viver de uma maneira contrária àquilo que Deus mandou na sua palavra. Mas o povo ia além do desprezo, partia para a afronta.
Ou seja, eles falavam de uma maneira arrogante contra Deus. Eles agiam afrontando ao Senhor, em muitos momentos, como está descrito aqui no texto, prestando culto, como se o sacrifício, como se o incenso queimado, obra das mãos deles, fruto das suas escolhas e decisões, fossem o bastante para aplacar a ira de Deus, para agradar ao Senhor. Eles queriam comprar o favor do Senhor. Isso é uma afronta. Deus não precisava de nada do povo, Deus os criou, Deus nos criou. E a denúncia, no versículo 3, traz uma comparação, irmão, irmã, tão profunda e tão contundente. O boi reconhece o seu dono, o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Não parece absurdo comparar comparar ser humano com boi e com jumento? E aqui a comparação é desfavorável. O boi sabe onde está a manjedoura do seu senhor, ele sabe que tem um dono, ele sabe que tem que voltar para casa, e ele faz isso, ele é obediente, ele respeita. O jumento, ele também conhece a sua manjedoura, ele sabe o lugar em que ele tem que dormir, ele sabe o lugar que ele tem que comer, ele obedece o seu dono. Mas o que acontece com o meu povo? Não compreende, não entende coisa alguma, não entende quem é o seu Deus, não entende quem é o seu dono, não entende quem é o seu pai, não entende por que o pai está ensinando, não entende por que é necessário, por que é importante obedecer a palavra desse pai, acatar as ordens desse Deus. Bois e jumentos sabem fazer isso, meu povo não está sabendo fazer. Vamos trazer um pouco para as nossas vidas, para os nossos dias. A situação é muito diferente. Irmão, irmã, que vergonha. Os bois e os jumentos estão na nossa frente. Se alguém te chamar de jumento, talvez seja um elogio. Se alguém me chamar de jumento, talvez seja um elogio. Porque veja, esses animais com seus instintos têm conhecimento, têm a atitude correta em relação ao seu dono, ao seu proprietário, ao seu local de habitação, à sua função, a razão pela qual eles existem, e quase sempre são fiéis. Você e eu, nem tanto. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é tão clara em tantos momentos sobre o que nós devemos ser, como nós devemos proceder, e especialmente como devemos nos relacionar com Deus e uns com os outros, e nós desobedecemos tanto. Então essa denúncia é feita contra o povo de Judá nos dias do profeta Isaías, nos dias do reinado de Uzias, quando ele começa então a sua proclamação, quando ele recebe as primeiras revelações de Deus. Irmão, irmã, isso é tão estarrecedor e liga um sinal de alerta tão grande para as nossas vidas. Sabe, nós estamos muitas vezes brincando com a palavra de Deus, em assuntos eventualmente pequenos, que parecem bobos, e também nas grandes decisões de vida, e nós estamos agindo como se Deus não se importasse com isso. E eu poderia aqui, irmão e irmã, enumerar uma série de áreas da vida, uma série de atos, mas eu acredito que não precisa, porque embora a Bíblia esteja fazendo uma comparação entre o povo de Judá, o povo de Israel, com bois e jumentos, e aqui na palavra, os bois e jumentos estão na nossa frente, você e eu podemos pensar, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus enviou o profeta Isaías ao povo de Judá, porque estava desafiando aquele povo a rever a sua vida, a repensar suas condutas, a repensar suas decisões e escolhas, e voltar para o caminho do Senhor.
Porque o problema aqui não era necessariamente ignorância, desconhecimento. O boi tem uma motivação para agir, seu instinto. O jumento tem uma motivação para agir, seu instinto. Nós temos uma motivação para agir, mas qual é, ou quais são as nossas motivações para agir? Basicamente, irmãos, enfrentamos um conflito. Obedecer, acatar e estabelecer como prioridade a vontade de Deus nas nossas vidas, ou fazer nossa própria vontade. Basicamente, são estes os dois caminhos possíveis. Eles se desdobram, eles podem ser ramificados em milhares de opções, mas no fim das contas, ou como dizem os portugueses, ao fim e ao cabo, basicamente o conflito, a motivação é: nós vamos fazer a vontade de Deus ou vamos fazer a nossa própria vontade? Pensem, irmãos, a respeito de família. Quando eu tenho que fazer uma decisão, olha, a minha esposa completou 40, será que chegou a hora de trocar por 2 de 20? Ou também minha esposa, né? Meu marido completou 40, será que está na hora de trocar por 2 de 20? O que a Bíblia diz a respeito disso? Lembra que eu falei que Oséias é contemporâneo a Isaías? Só que Oséias profetizou em Israel, no Reino do Norte. O que a Bíblia diz sobre casamento, sobre família, sobre fidelidade? O que a Bíblia fala sobre divórcio? O que a Bíblia fala sobre os nossos relacionamentos na família? Irmão, irmã, é sério. Você que está em Cristo há mais de 2 anos, especialmente aqui na IBJ, qual é a tua dúvida em relação a isso? Me fala agora. Ou cale-se até a próxima pregação. Entende? A Lu talvez seja mais recém-chegada aqui na IBJ, mas ela não é recém-convertida. Ela veio da igreja presbiteriana, de onde mesmo, Lu? Lá de Diadema. Pois bem, pastor Jorge, que é um homem de Deus, é uma boa igreja. Ela é recém-chegada aqui. Ô Lu, é sério que você pode dizer assim: olha, eu não sei direito o que a IBJ pensa, o que a IBJ ensina da Bíblia a respeito de fidelidade conjugal. Você tem alguma dúvida, Lu? Olha, desculpa, irmãos, se você está aqui há mais de 2 anos, há 2 anos, você não pode ter essa dúvida. E se você tivesse essa dúvida, tá, eu não prestei atenção na pregação, eu faltei naquele culto. Ô irmão, o bom senso puro e simples, não precisa ir na Bíblia, vai na lei civil do Brasil. Por que o casamento é estabelecido na lei civil, no Código Civil? Por quê? Porque existe um princípio constitucional, um preceito no texto maior que regula as leis do nosso país, que a família é um bem que deve ser protegido. Pensa por que a família tem que ser protegida. Pensa, raciocina um pouco. Que valor tem a família? Você pode estar numa situação tão mal de vida, você pode estar tão apodrecido por dentro, na sua espiritualidade, na sua moralidade, a ponto de dizer: para mim a família não tem valor nenhum. E aí eu te convido a fazer um breve exercício. Como foi que você chegou até aqui? Como foi que você passou a existir? Eu sei, há filhos de prostituição. Eu sei, há filhos que foram rejeitados pelos pais. A vida humana quebrada pelo pecado tem uma série de situações horríveis. Mas a média de nós aqui, como foi que você chegou? A média de nós tem que testemunhar: olha, meus pais, eles tiveram muitos problemas, mas eles batalharam bastante. Batalharam por quê? Batalharam por quem? Olha, entende? Vai para o bom senso. Se você diz que não consegue entender a Bíblia, usa a massa encefálica. Seja um pouco mais do que um boi, do que um jumento. Sejamos um pouco mais do que esses animais que estão na nossa frente. Em relação a negócios, essa semana o irmão me procurou
ô pastor, eu preciso vender meu carro. Falei, bom, eu não tenho uma agência que vende carros. Não, eu preciso de um conselho mais espiritual do que técnico. Pastor, eu preciso vender o meu carro porque eu preciso do dinheiro com urgência. Ele tem um probleminha, ninguém vai perceber, mas se eu falar, o valor vai lá embaixo. Então, o valor lá embaixo resolve o teu problema? Não. Só se for o valor encobrindo o defeito. Irmão, a conversa acabou. Não preciso te orientar em relação a isso. É sério. Não, mas se eu apenas omitir, irmão, você sabe que é pecado? Você está esperando ouvir de mim? Não fala nada não. Fala pro cara, testa o carro aí. Se ele perceber... Ô irmão, ô irmã, é sério? Você ainda tem dúvida a respeito disso? Porque é sério. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos participando da vida com Deus, se nós estamos participando da santidade de Deus, vamos supor que esse irmão nem soubesse que há um defeito no carro dele. Mas um mês depois da venda efetuada, o comprador, considerando o vendedor cristão, pessoa idônea, aparece e diz, olha, eu sei que eu comprei teu carro, eu sei que o negócio já está feito, mas o carro tem um defeito, tem uma falha catastrófica. Não, o carro não tem falha catastrófica, né? Essa coisa de sistemas de computador. Ele tem um defeito aqui insanável. Ele tem um problema aqui que nem a seguradora do Sebastião vai conseguir fazer uma cotação decente de seguro, porque o carro já está condenado. E não é momento merchan não, viu? E se ficar bravo, compra um hambúrguer lá no Antonial, passa. Mas o fato é que uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa com o mínimo de temor a Deus vai fazer o quê? Não, vamos lá, eu não sabia do defeito do carro, eu vou contigo para tentar consertar, vamos encontrar uma saída financeira para isso, eu não te enganei, eu não te iludi, mas eu também não vou deixar você ficar com prejuízo, vamos tentar compor. Olha, se eu soubesse que o carro tinha esse defeito, eu não venderia para você, ou venderia avisando sobre o defeito, mas agora também eu gastei o dinheiro, vamos tentar parcelar, vamos tentar dividir os custos, eu não vou deixar você ficar com este ônus, eu não posso trapacear. Irmão, você acha que é muita coisa fazer isso? O pastor Wagner já foi alvo de testemunho em relação a isso, quando era jovem, e foi vender um carro, olha, o carro tem isso, e o irmão que testemunhou, o Fernando Porta, chegou a dizer, peraí, você quer vender o carro ou você está querendo mostrar tudo que ele tem de defeito para continuar com ele? Entende isso? Irmão, o Wagner, nosso irmão, pastor, ele não é um herói. De verdade, isso é o mínimo, não de um cristão, mas de uma pessoa decente, de uma pessoa honesta. Não precisa ser cristão para fazer isso, e tem muito não cristão que faz. Qual é o nosso problema? Bois e jumentos saberiam fazer isso, e nós não estamos sabendo. Irmão, irmã, pensa na tua vida, em tudo que está acontecendo, em todas as tuas escolhas, em todas as tuas decisões. Eu não vou ficar aqui dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer isso. Não! A palavra de Deus nos foi dada para nos chamar a atenção e para nos desafiar a andar com Deus. Porque andar com Deus é melhor, porque obedecer a palavra de Deus é melhor, porque Ele é um bom Pai, porque Ele nos ama, Ele nos dá a verdadeira vida. Porque nós estamos vivendo piores do que bois e jumentos? Porque bois e jumentos obedecem seus donos, bois e jumentos voltam para casa, bois e jumentos por instinto fazem o que deve ser feito, e nós, que somos filhos e filhas de Deus, estamos fracassando em muitas áreas. Meu irmão, minha irmã, qual é o nosso problema? No fim das contas, incredulidade. Fazer o que Deus manda fazer pode não dar certo. No fim das contas é isso, não é? Tá bom, eu vou ser honesto, mas aí como é que eu vou sobreviver? Eu vou perder tudo.
Salmo 34, 8. Prove e veja como o Senhor é bom. Não falta nada àqueles que temem ao Senhor. Aplica isso, meu irmão, minha irmã, a todas as áreas da vida. Eu estou um pouco indeciso agora, porque você viu que nós ainda estamos no versículo 3. E eu falei que o objetivo era fazer uma exposição panorâmica do capítulo 1 inteiro. A Ana sempre me diz que eu não consigo fazer essas coisas. E tem razão. Mas o fato é que Deus chama atenção à nação pecadora, versículo 4. Povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Pergunta: eles rejeitaram a Deus como? Porque nós já fizemos a leitura, especialmente a partir do versículo 11. O culto estava acontecendo, as festas estavam sendo celebradas, os holocaustos estavam sendo ofertados, o incenso estava sendo queimado. Estamos estudando Malaquias às quartas-feiras. Ora, desprezamos ao Senhor? Em que estamos desprezando ao Senhor? O povo estava fazendo esse tipo de questionamento. Deus diz que nós somos uma nação pecadora, um povo carregado de maldade, de iniquidade. Deus está nos chamando de raça de malfeitores. Deus está nos chamando de corruptos. Por que Ele está dizendo isso? Ora, não é domingo, eu não estou aqui no culto? Na hora da oferta eu não coloco lá uma moeda de R$1? Não importa a moeda ou a cédula que você coloca, especialmente aqui no IBJ. Não estou dando esmola de mês em mês para uma pessoa pobre que eu vejo no semáforo. Não estou doando uma cesta básica. Como é que Deus está me chamando de pecador, de pecadora? Como é que Ele está dizendo que eu sou malfeitor? Como é que Ele está dizendo que eu sou corrupto? Deus está errado, eu não sou coisa nenhuma disso não. A aparência está bonita. Só que Deus vê a nossa alma. Ele sabe quem nós somos a partir do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. O povo estava cultuando, estava ofertando, o povo estava oferecendo holocaustos, e Deus falou: parem com isso. A questão não é um animal sacrificado. Deus não precisa de boi, bezerro, carneiro, cordeiro, ovelha, pombas, rolinhas. Deus não precisa de cabrito sacrificado. Deus não precisa de animal morto. Deus não precisa sentir o cheiro do churrasco. A questão não é essa. Estes rituais estavam na lei de Moisés, porque através deles o povo teria oportunidade de demonstrar devoção, apego genuíno a Deus, amor que procede do coração e que é praticado em atos. O que estava acontecendo? Os atos estavam sendo praticados, mas não havia devoção, não havia amor no coração. O temor de Deus já estava longe daquela gente. E isso está acontecendo até hoje com muitas pessoas. Daí eu vou finalizar, porque o tempo já acabou, com alguns conselhos práticos. Eu disse que eu não vou ficar dizendo para ninguém o que você deve ou não fazer. Mas sempre tem a pergunta: como é que eu faço isso? Como é que eu aplico a Bíblia em alguma área da minha vida? Meu irmão, minha irmã, você está casado? Está casada? Permaneça casado, permaneça casado. Não apenas porque você tem filhos, não apenas porque divórcio dá prejuízo, não apenas porque se você separar, o que vão dizer teus pais, teus irmãos, os teus amigos. Faça isso por amor ao Senhor. Faça isso por amor ao teu cônjuge. Amor não é um sentimento de aceitação. Amor é a disposição de doar-se em sacrifício pelo próximo, como Deus em Cristo fez por nós. Eu sei, as situações que o divórcio é inevitável, nós temos casos aqui. Mas mesmo quando você tiver que divorciar, faça isso: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Senhor, cuida de mim, encaminha os meus passos, me ajuda a andar na Tua presença. Me ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra.
é a devoção, é a atitude de coração de ser fiel a Deus. E por que ser fiel a Deus? Irmão, irmã, para e pensa. Quem é o Senhor, o quanto Ele já fez por nós. A Bíblia revela Deus como sendo um Pai maravilhoso, provedor, protetor, abençoador de todos aqueles que o buscam. Irmão, irmã, quando Deus é o nosso bem mais precioso, quando Deus é o centro das nossas vidas, nós já temos tudo e muito mais do que nós precisamos. Vai fazer um negócio? Irmão, não questione honestidade, seja honesto e ponto final. Vai dar prejuízo, então você tem duas opções: assume o prejuízo ou não faz o negócio. Mas seja fiel a Deus. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Ah, eu vou ser fiel porque tem auditoria. O Rafa vai chegar aqui e não dá para passar pela lupa dele. Ele vai comparar e vai verificar centavo por centavo. Eu vou ser honesto dessa vez, porque afinal de contas, se eu for desonesto, vão me pegar. Não tenha essa atitude. Faça de coração para a glória do Senhor. Faça por amor, faça pelo temor de Deus na tua vida. Eu vou cozinhar, homem ou mulher, não importa. Vai vir um pessoal na minha casa, vamos fazer qualquer coisinha? Não, em nome de Jesus, faz melhor. Especialmente a sobremesa, capricha. Irmão, irmã, o desafio aqui é que Isaías foi enviado por Deus para falar a um povo cujo coração já estava afastado do Senhor. E nós somos tão rebeldes que, quando afastados do Senhor, temos ainda a tendência de dizer: já estou com o pé fora, por que não colocar logo os dois? A gente dobra a aposta, não é? Aí Deus vem e fala: o boi conhece o seu dono, o jumento sabe da sua manjedoura, e o meu povo sabe o quê? Sabe ser pior que boi e jumento. Em muitos momentos. É assim. Deus não está chamando a atenção, não está alertando para você ter essa conclusão. Já que eu estou meio sujo, deixa eu sujar por completo. Não, Deus faz isso porque nos ama. Ele está nos chamando para o arrependimento. Ele está nos convidando, Ele está nos desafiando por amor, por graça, por misericórdia. Porque todos os caminhos longe de Deus conduzem à perdição, levam à morte, destroem a vida, produz muita insatisfação, muita dor. Consegue entender isso? Senhor, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, e obrigado porque ela nos desafia a todos a olharmos para o Senhor com amor, com reverência, ter uma atitude de fé, de obediência ao Senhor e à Tua palavra. E obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus, diferente dos dias do profeta Isaías e do povo de Judá, em que a lei estava na mão deles, em Cristo o Senhor está em nossos corações. O Senhor colocou a Tua palavra no nosso interior, o Senhor colocou o Teu Espírito Santo para habitar em nós, a fim de iluminar as nossas vidas, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, que foi plenamente inspirada e que é a Tua revelação para as nossas vidas. Pai, tem misericórdia, porque quantas vezes somos rebeldes, quantas vezes estamos vivendo em desobediência à palavra do Senhor. Deus, quantas vezes, ao invés de ouvir a advertência, nós dobramos a aposta e aumentamos a nossa desobediência, a nossa impiedade. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, Senhor, a sermos ao menos como bois, como jumentos. É claro, o Senhor quer muito mais de nós. O Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança. Senhor, ajuda-nos a fazer as decisões de colocar a Tua vontade acima da nossa vontade, de preferir no Teu reino a Tua justiça a qualquer outro bem, coisa, negócio deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros, amarmos ao nosso próximo e amarmos ao Senhor antes e acima de tudo e de todos, porque no Senhor está a verdadeira vida,
O Senhor é o grande doador de todas as bênçãos. Na verdade, longe, fora do Senhor, não há vida, não há salvação, e por isso, pela tua grande misericórdia, o Senhor nos dá a tua palavra e nos repreende, nos chama a atenção. Ajuda-nos, Pai, a ouvir e a obedecer. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, vai na paz do Senhor. E permitindo nosso Deus, amanhã às 8 da noite estaremos juntos mais uma vez no nosso devocional.